Vamos receber mais uma vez o pastor Timóteo. As mães, parabéns. Nós achamos muito importante para nós o amor das mães. E elas são as máximas. Eu gostaria de falar uma pregação com o tema Mãe, a obra de Deus. O caráter do pai e da mãe são bem diferentes. E Deus já preparou para que cada pessoa, tanto homem e mulher, fizesse as obras diferentes. As mulheres são cada vez mais emocionais do que homens. E para mães é mais importante para os filhos amar e cuidar emocionalmente. E nos dias de hoje tem muitos homens querendo se tornar mulheres e mulheres querendo se transformar em homens. Porque por mais que faça operações, o DNA é diferente. E para aquelas mulheres que querem se tornar mães, é preciso preparar para isso. A coisa mais importante é receber Jesus, ter um novo nascimento e ter a vida transformada. E todos nós temos feridas do passado. É importante nós sermos curados dessas feridas para podermos cuidar dos filhos. E no Provérbios 31, a partir da metade, tem uma parte desse Provérbios que fala sobre a exaltação das mulheres. Em Provérbios 31, 30 está escrito assim: a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. A mulher que teme o Senhor será elogiada. Temer a Deus é realmente amar a Deus de todo o coração. Para aquelas mulheres que querem se tornar mães, é importante ter uma relação muito forte com Deus. Eu gostaria também de ler o versículo 25. Reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro.
I love this part. It says, Eu gosto muito dessa frase, reveste de força e dignidade. 不安はないんですね。 Então não existe insegurança com Deus. 神様を本当に信頼していて、もう絶対全て神様がコントロールしてくださっているから、もう将来のことはただ笑うだけです。 Então ela tem uma confiança muito grande com Deus. Então o futuro para ela é alegria e sorriso. そういう神様に対するこのしっかりした確信があると、やっぱり子供にもすごくその平安を与えます。 Então, se nós temos essa relação muito forte com Deus, então nós passamos, a mulher passa essa relação e a segurança para os filhos. 心の準備は、お母さんはいつもこのもっともっと学びたい心を持つことです。 E outra coisa muito importante para mais é ter esse desejo de estudar mais, aprender mais. クリスティンのことちょっと話します。 Eu gostaria de falar da minha esposa Cristina. クリスティンはとてもしっかりしたクリスチャンホームで育ちました。 Cristina nasceu num lar 両 cristão 親も宣教師でした。 e os pais dela eram し missionários. かし彼女は結婚して子供たちがこれから生まれることになった時に、 Quando ela casou-se e quando estava esperando os filhos, 一生懸命勉強したんですね。 então ela passou a estudar bastante para como educar os filhos. 当たり前のようにね、私はよく知ってるとかじゃなくて、やっぱりもっともっと知りたい。 Então ela não pensou assim, é coisa natural, né? Mas ela gostaria de aprender muito mais. ドブソンという本がね、その子育てについてとか、すごくいろんなポルトガル語とか日本語にも翻訳されてるんですけども、 Então existia um livro do Tim Buxton e ela começou a ler esse livro para poder aprender mais e mais. 私もまだ覚えてるけど、彼女が一生懸命勉強して、聖書は子育てについて何を教えているかと一生懸命勉強した。 Então ela começou a estudar bastante como poder educar os filhos. しかしお母さんはいくら準備していても必ず失敗します。 E por mais que ela esteja pronto, mas existe também as falhas. どんなお母さんですね、どのお父さんでも必ずいろんな間違いをしてしまう。 Então, tanto mães como pais têm as suas falhas. だからそのいつもね、子供にへりくだってごめんなさい。 Então, muitas vezes ela com humildade pedia desculpa. こうしようとしたんだけどできなくて、お母さんのために祈ってください。私はこうなりたいです。 Então ela pedia para os filhos, eu na verdade queria fazer assim, mas ore por Deus para que eu possa そう concretizar. すると子供もやっぱり一緒に、ね、もちろんお母さんは完璧じゃないと子供が分かっているからお互いにね許し合って一緒に成長していく。 Então os filhos também sabendo que a mãe não é perfeita, então existia aquele ambiente de perdão 自分の mutuamente. 過ちをすぐ認めることがすごくいい模範ですね。 E o grande exemplo é logo admitirmos que erramos asking forgiveness, of recognizing e receber o perdão. being that good model to our children. まあ今日は母の日ですけども、 Hoje é Dia das Mães でお母さんたちがやっぱりみんな一生懸命心を込めて子供たちを育ててきていることが私たちは確信しています。 Eu estou com absoluta certeza que todos nós, todas as mães, com todo o coração, estão tentando criar seus filhos. 教育はお母さんよりもお父さんの責任です。 When it comes to Do raising, que teaching a our children, educação here's para os filhos não é a mãe, mas sim o pai. The mother's responsibility is the father's responsibility to raise the children. エペソの6章の4節はこう言っていま In す。 Ephesians 6:4 says like this. Em Efésios, 父たちを自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てた際。 Efésios Do not exasperate your children. diz assim: pois não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. This is talking to the Isso father. está falando aos だ pais. からもちろん日頃子供たちと接触しているのがお母さんの方が多いでしょ Of う。 course, we know that every É natural que a mãe tenha mais tempo com seus filhos, 本当の責任はお父さんたちにありま mas a verdadeira responsabilidade está nos pais. す。だからお父さんたちがこの
お母さんの働きはお父さんのその霊的なその傘 Então, realmente a obrigação espiritual está embaixo da guarda-chuva dos pais. No dia a dia do serviço é maior das mães. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar bastante, o trabalho da mãe é muito grande. Tanto no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, existe uma obra muito grande para destruir as famílias. Trying to destroy the family structure. だから本当はできるだけお母さんがね子供たちが小さい時に特にやっぱり家にいた方がいいと思いますね。Então, desde criança é bom que as crianças fiquem na sua casa quando são pequenos. Então, por mais que sejamos pobres, é importante as crianças estar junto com os pais na mesma família. 特にですね、やっぱり子供が3歳までにとても根本的なことが出来上がるので、だからできるだけやっぱりお母さんがもうフルタイムマザーになった方がいいと思います。Então, até 3 anos é onde as crianças, todos os princípios, toda necessidade são formados até 3 anos. Então, é bom e importante que as mães e os filhos fiquem juntos. 家に帰るときにお母さんがすでに家にいることができればね、お母さんがパートだけでやって子供たちと一緒にいつも優先することをやっぱりすごく大切。 também que as crianças vão para a creche, mas que quando ao voltar da creche, que a mãe esteja em casa, se possível, para receber seus filhos. お金よりも時間の方が大切です。 Do que dinheiro, o mais importante é o tempo, estar esse tempo com as crianças. Esse é o serviço principal das mães. Porque as mães estão criando o coração da criança. O alicerce principal das crianças é a mãe. Então, juntamente com o Espírito Santo, estão formando o coração da criança. 私も子供の時ですね、若い時に自分の母のことも思い出します。 Eu também estou relembrando as coisas da minha mãe. ある時ある選挙団体のところにそのお母さんがまず家庭を優先するようにと書いてたんですね。 Então, havia num serviço, trabalho missionário, que a coisa mais importante era dar prioridade para as mães. Então, a coisa mais importante é fazer a tarefa do lar. 他の仕事、他の生理の賜物とか、でもそれが時間があれば他の働きもします。 Talvez existam os dons do Espírito Santo, mas mais do que isso, é importante dar prioridade à criação dos filhos. 皆さん知っていますね、この心の人々の心一番深い傷が大体家庭の中で受ける傷です。 Então, a ferida maior que nós recebemos é dentro do lar. だから間違った育ち方すると、もうその子供が一生涯
苦しむんです。 E se nós criarmos filhos erroneamente, essa ferida vai perdurar para a vida toda. だからこそこの家庭の中で子供とその時間をかけてすごく大切です。 Então é importante gastar esse tempo com as crianças, com os 箴言 filhos. の31章の27節ちょっと読みます。 Em Provérbios 31:27 diz assim: 26ですね。OK 大丈夫です。Yeah. Well, actually, yeah, the order is a little wrong. 次ね。あ、です。OK 次じゃあ26節。知恵を持って31 26. 開き、その下には知恵の教えがある。 She speaks with wisdom. fala com sabedoria e ensina com amor. まあこれがお母さんの働きですね。 Esse é The woman's, the wife's o job. trabalho da mãe. 恵みの教えがある。 Speak with wisdom and Fala faithful com instruction. sabedoria. ここでですね、まずですね、この毎日の生活の中にお母さんはこの子供との接触の中で全てを神様の目で人生を見るようにその子供と訓練できると思います。 Então eu me certifico com esse contato com as crianças. A mãe pode, com os olhos de Deus, instruir os seus 例えば filhos. ですね、子供が何かテレビで見るときに For example, she's watching Por something. exemplo, quando a criança está assistindo uma TV, この人がですね、このイエス・キリストを知らないから、だからこういうことをしていますけど、すごく悲しい人生ですね。 So the mother can explain to então the essa pessoa está fazendo, ensinando assim, mas infelizmente é porque essa pessoa não conhece a テレビ Deus. とかインターネット何でもいつも神様の目で全てを解釈するように。 É importante nós interpretarmos a televisão, a internet com os olhos de 友達 Deus. が悪いことを言ったら、いやでもその子供がやっぱりイエス様のことをまだよく分かってないからそれを言ったんだけども、本当はかわいそうですね。じゃあその子供のために祈りましょう。 Então, se alguma outra amigo da criança falar algumas coisas, a mãe dizer assim: infelizmente a criança fala isso porque não conhece a Deus. Vamos orar por ele. angry and wanting revenge. あとでこのお父さんとお母さんが一人一人の子供をやっぱりキリストに導くことはとっても大切な仕事です。 Então, a obra é importante que cada mãe possa guiar seus filhos para o conhecimento de Deus. 私の家庭は確かこの5人兄弟でした。 Na minha família nós tínhamos 5 irmãos. そして大体5人ともですね、大体5歳から7歳の間にこの祈ってイエス・キリストを受け入れました。 E nós, desde 5 a 7 anos, a minha mãe orou e nós aceitamos 毎日で Jesus. すね、私たちの家庭がやっぱりその家庭礼拝を持っていましたね。 Então, todo dia nós tínhamos o culto familiar. そして神様がやっぱり父と、父の責任だったんですけども、でも父と母が大体順番で導いたんです。 So even though it was Então, spiritual, fazia uma spiritual, alternância entre pai e mãe, e nós tínhamos então esse culto doméstico. take turns teaching the family devotions. そう父がいつもねギターを弾いて、私はその一緒に歌ったりしたんですね。 My father Meu played pai guitar, we então sang together. tocava o violão e nós cantávamos. すごく子供が理解できるような話をねしてくれた。 E minha mãe então contava histórias para que nós pudéssemos conhecer a Bíblia. 楽しい時でした。 Então, um momento muito そして、 muito それがとても agradável. 子供がその時間を大好きように。 Então, era um momento que nós gostávamos daqueles momentos. Always do family devotions. そしていつもその聖書からその毎日の生活の中にどのようにそれを適用できるかと両親がいつもすごく努力しました。 Então, meus pais ensinavam como nós podemos aplicar a Bíblia no viver 私 cotidiano. が7歳の時に When I turned 7 years old, ある時台所で母にどのように天国に行けるのかと聞いたんですね。 Então, quando eu estava com 7 anos, eu perguntei para mim: como posso entrar no reino de Deus? 私の罪について説明して、 Minha mãe então explicou sobre meus pecados e que Jesus era o salvador dos meus pecados. and how Jesus came to die for our sins.
そしてイエス様を受け入れたら罪が許される。そして天国に行ける。 E se nós recebemos perdão, então nós podemos então ser parte, entrar no reino de Deus. 二人がひざまずいて、 Então lá na cozinha eu me ajoelhei 母が私を導いて、 e minha mãe me guiou e eu recebi, orei e recebi Jesus como Salvador. She led me in a prayer to receive Jesus. そして私も自分の兄弟もですね、5人兄弟が、小さい時にやっぱり親がこの福音を簡単にね、もちろんちっちゃい時はきれいな絵本ね、聖書の絵本を使います。 So even for all of us, all Então, five of us, quando era criança, eu usava because Bíblias ilustradas sometimes para I just wanted poder to get aprender some de picture books, Deus. picture books of the Bible and stuff like that. そしていろんなやっぱり歌を一緒に歌ったり、 Então, nós cantamos vários corinhos e também decorava, memorizava vários versículos da Bíblia. Bible verses as well together. やっぱり子供の時に暗記する聖句がもう一生残りますね。 Então, as Bíblias que nós memorizamos quando somos crianças, nós vamos lembrar desse versículo para a vida inteira. 詩第1とか100編とか90編とかいろんな詩を一緒に暗記しました。 Então, eu decorei, memorizei vários salmos. 最近ですね、ユダヤ人たちの若者たちが登りとの街道で泊まってるんです。 Então, recentemente, tem vários jovens que estão posando na nossa igreja lá em Noborito. そしてある時ですね、23歳ぐらいのクリスティンがその5人ぐらいのイスラエル人の若者たちに、 So there's five of these young adults. Então, minha esposa 自分 Christine, がこの子供を持つ時にela estava falando para eles. どのように教えるのかと聞いたんです。 Então, ela perguntou como vocês vão ensinar seus filhos quando eles nascerem. Oh, how are you going to teach your kids about the で Bible? その時に彼がある男性ですね、彼が Então, um jovem disse assim, um jovem israelense disse assim: 私は子供にはもう高校の時まではこのスマホをあげないとか。 então, até eles formarem o colegial, eu não vou dar para eles o celular. Ele já sabia também da influência negativa do celular. He already knows the bad influence that cell phones can have on children. 私もですね、子供の時に家にはテレビなかったんです。 Quando eu era criança, na minha casa não tinha ち televisão. ょうど私の弟が一番下の子ね、エイブ牧師学校で、エイブが大学に行くまでは親が買わなかったですね。 Então, até o meu irmão Abe, o caçulo, ir para a universidade, nós não tínhamos televisão, 価値観を子供に洗脳したくない。 porque não queria que os valores do mundo pudessem penetrar, adentrar na nossa casa. The influence of the TV on the kids. 私たちがその時にブラジルのベロリゾンテに住んでたんですけども、 Nós, então, na ocasião, estávamos morando em Belo Horizonte, lá no Brasil, でもテレビやってたんだけど、私はなかったんですよ。 Even though there were a lot e of todos os poor people vizinhos around, tinham televisão, mas na minha casa não tinha でも TV. 今はすごく感謝しています。 Eu sou muito grato por そ isso. うね、いろんなそういう世の中の価値観に住み込まれなかったから、 Então, os valores no mundo não podiam penetrar, adentrar na minha mente. 皆さんこの家庭の中の影響が一生残ります。 Então, a influência da família vai permanecer para a vida toda. だからお母さんたちが本当に私たちをとても感謝しています。 Então, eu sou muito grato aos meus pais. 皆さんのことも感謝しています。 E eu estou grato a vocês também. 皆さんはやっぱりお母さんたちが一生懸命子供たちをイエス様に導こうとしているから本当におめでとうございます。 Eu quero parabenizar vocês, porque vocês estão tentando levar os seus filhos para o conhecimento de Deus. 今度ですね、結婚しなくても素晴らしい霊的なお母さんになれることをちょっとだけ話したいんです。 You know, I want to talk a little Eu bit about gostaria de dizer que, mesmo não casando,
vocês podem se tornar mães espirituais, お母 maravilhosas. の心を持っています。 Vocês têm o coração da mãe, de mãe. 私の姉も今76歳でもまだ結婚しなかったんですね。 My older A sister, minha she's irmã 76 mais now, velha, ela tem 76 anos, ela não foi casada. 多くの心の子供たちがいま but す。 she's, Então ela não casou, mas tem muitas crianças in her heart, espirituais she's given birth to these e spiritual tem babies, spiritual children. filhos だから本当に一 espirituais. 人一人の女性がやっぱりたくさんね、素晴らしい神様のご計画があります。 Então Deus tem um plano maravilhoso para cada Wonderful plan that God has for cada- their lives. だから今日私たちが本当にここ cada に mulher aqui. いらっしゃるね、一人一人のお母さんに心から感謝しています。 Eu estou muito grato de meu coração a todas as 最後 mães にです aqui. ね、この新明ごめんなさい、箴言の31節の最後の4節をちょっと読みたい I'm と going to 思い read the ます last 4 verses of Proverbs 31. これ28節から31節ですね。 Vou ler do Provérbios 28 a 31. 彼女をたたえ、夫も彼女を褒めたたえて言う。力ある働きをする女は多いが、あなたはそのすべてに勝っていると。 Her children arise and call her Seus filhos se blessed. levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. ぜひ私も夫ですけども、やっぱり妻を褒めたたえることがすごく大切ですね。 É muito importante que os maridos também possam elogiar as suas 多くの場合は esposas. その男性の働きの方が派手でね、もっとその皆の前に例えば今私とポールがここに立っています。 Por exemplo, o trabalho dos homens é mais assim, vistoso. Ela destaca mais. Por exemplo, no caso, eu e o Paul aqui. だけどもそのお母さんたちがやっぱり多くの働きはね、今さっきポールも言ったように裏側で見られてない。 Mas o trabalho da mulher muitas vezes não é vistoso, mas ela está 英語 trabalhando ではですね、こういう表現があります escondida. Behind every great man of God is a great woman of God. Em inglês diz assim que atrás de grandes homens existe uma grande mulher. 表現は偉大な神の男性の裏側にいつも偉大な神の女性がいるというね。 Diz assim que 妻であれ、やっぱり atrás de grandes homens existe uma grande mulher. お母さんによってやっぱり育てられて、だから偉大な男性の裏に偉大な女性が必ずいるんですね。 So that Então, every com man certeza, that has grown to atrás be de a great grandes man homens existe então uma mulher ali escondida atrás de grandes, trabalhando ocultamente. become that great man that he became. 例えばジョン・ウェスリーがすごく有名な牧師だったんです。 Por exemplo, John Wesley foi um grande pastor, そしてジョンと grande pregador. チャールズ・ウェスリーたくさんの賛美をいろんな賛美を作曲した人ですね。 Por exemplo, Charles Wesley foi aquele que compôs vários hinos. Famous Christian songs. で神様が彼を用いてイギリスでアメリカで大きなリバイバルが起こされました。 Então, através de trabalho de John Wesley, se fez um grande trabalho grandioso nos Estados Unidos, na Inglaterra e nos Estados Unidos de reavivamento. そしてそのメトジストの運動とかの中からカリスマとかペンテコステの働きも全部生まれた。 E com o trabalho, o movimento metodista, que depois veio o movimento carismático, o movimento pentecostal. すごいもう何千万人がいらっしゃるんですよ。 Então, existe então Millions and millions of people. e muitas pessoas que foram influenciadas desse trabalho. Por exemplo, a mãe de John Wesley, a Susana Wesley, Susanna Wesley. で彼女はもう8人か9人ぐらいの子供がいて、 She had ela eight tinha grandchildren. então 8 ou 9 crianças. 一人一人をすごく
ラテン語とかギリシャ語、イギリス人の女性だったけど、Ela era inglesa, mas ela ensinou latim para ele, grego para eles. from a young age. 8人ぐらいの子供がいたのですごい忙しかったです。 So Como ela tinha 8 crianças, ela tinha muito ocupada. 祈りたいときに彼女が自分のエイプロンを、彼女が座って自分のエイプロンを頭にかけてそこで祈ってたんですね。 Dizem que ela, então, quando ela queria orar, ela cobria de seus próprios avental e orava. あんなに子供がいると大変だったと思いますけど、でも Como tinha muitos filhos, então era realmente muito trabalhoso. この素晴らしい偉大な女性がいました。 Então, atrás de John Wesley e Charles Wesley, existe essa grandiosa mulher. そうです。 Então, esse trabalho dessa mãe foi extraordinário. やっぱりいつも彼女をたたえ、夫も彼女を褒めたたえ、だから家族がみんなもっともっと母の日だけじゃなくてね、いつも感謝してたたえることが大切です。 Então, muito importante, nós estamos elogiando o trabalho das mães. 最後の2節 the last two verses. 麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる者、女は褒めたたえられる。彼女の手が担いだ実を彼女に与え、その技を待ち囲みの中で褒めたたえよ。 Provérbios 31, 30 e 31. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. 日本人はね、自分の家族を公にあまり普通はあまり褒めたたえないですね。 Now we know that O japonês quase não elogia a sua família. しかし、神の国の中には私はやっぱり褒めるべきです。 E dentro do reino de Deus, nós devemos realmente elogiar, falar bem da sua família. この最後ですね、その技を待ち囲みの中で褒めたたえよう。 the very last part, let her works bring her praise at the city gate. この町の A mulher que teme o Senhor será elogiada. The city gate was the place that was most busy with people. E que ela recebe recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. At the city gate. そしてでもやっぱりみんながそのお母さんを女性たちを褒めたたえることが本当に必要です。 Então, a necessidade, todos nós estamos elogiando esse trabalho das mães. じゃあ私もですね、夫ですけども、夫たちぜひもっと自分の奥さんをもっとたたえなさい。 Então, eu sou o marido, então o marido possa estar elogiando e apoiando o trabalho da mãe. 他の人にも自分の妻がどれほど素晴らしい女性だとぜひ言ってください。 Então, por favor, que os maridos também falem para outros também como é a sua esposa, como ela é, nós elogiá-la. 褒めたたえようと書いてあります。 Vamos elogiar a porta da cidade. Honoring his wife. だから今日もこれから皆さんにそのカードを配ります。 So today, Eu we vou wanna give distribuir out uns cartões. cards. そしてそれをこれから皆さんが自分のお母さんにも自分の感謝とかその愛情をぜひ書いてください。 Por favor, então, nesse cartão, escrevam o elogio Card and a à sua mãe, à sua そし esposa. てぜひたくさんの素晴らしい言葉を書いてください。 Por favor, escreva várias frases, várias palavras de elogios. wonderful things. 私の多分夫たちも want to give them to the husbands as well, John. 夫たちもぜひ自分の妻にあげてください。 If you're, Por favor, os maridos, maybe então, just write a card to your wife. distribua e escrevam os cartões de elogio às suas esposas. 私も妻にね、いろんなカードを書いて、彼女をいつも感謝して褒めるときは、クリスティーンもいつもすごく嬉しいです。 So my Então, wife quando eu is escrevo gonna write her alguma card palavra, and, cartão thank de you so elogio, much. a Cristina fica muito contente. そしてよくそのカードを
自分のところにね、机のところに置きます。 Então ela deixa esse cartão na sua mesa, na sua escrivaninha. どんどん褒めましょう。 Então vamos então continuar もちろん全て elogiando mais e イエ mais. ス・キリストの栄光のために。 E sim, para a glória do Senhor. All the mother's book, of course, is for the glory of Jesus, but we also need to thank. ね、私たちはやっぱりたくさん感謝して褒めたたえることがすごく大切です。 Então é muito importante nós termos essa gratidão e elogiar ao Senhor. Muito obrigado.